Você já tentou tirar a espuma expansiva de um carro? É uma merda. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso hoje. O assunto é outro que eu queria trazer para vocês. Qual é o melhor carro para transformar em um motorhome? Muita gente sonha em ter um motorhome, mas logo essa primeira grande dúvida surge. Qual carro escolher para transformar na minha tão sonhada casa sobre rodas? Eu sei, eu passei por isso. Vem comigo que nesse vídeo eu vou falar sobre os principais veículos usados nesse tipo de projeto e também vou te falar qual que, na minha opinião, é o melhor de todos. Salve explorador, meu nome é Noxel e antes de falar para vocês qual é o melhor carro para motorhome, é importante entender o que faz a diferença na prática. Por isso a gente vai analisar 5 pontos específicos que são muito importantes e que devem ser levados em consideração na hora de escolher a melhor opção para uma casinha sobre rodas. E os pontos são: conforto interno, praticidade, mecânica, manutenção, preço de compra e dependência externa. E lembrando assim, tá? Esse daqui é só um vídeo para comparar os veículos e isso com base no que eu pesquisei e na minha opinião, tá bom, galera? Caso você tenha um motorhome e discorde da minha opinião, deixa nos comentários, pode se expressar tranquilamente, com educação, tá tudo bem, minha opinião não é absoluta. Quais os principais veículos usados e as suas características? Começando pela Kombi. A primeira é lógico que só podia ser ela, a Kombi, a queridinha dos motorhomes raiz, carinhosamente nomeada de Kombi Home. A Kombi é barata, ela é muito charmosa, ela cabe em qualquer lugar, mas o estilo tem o seu preço e o espaço interno é um pouco limitado. Esquece um banheiro muito confortável, esquece cama grande. Para quem busca um estilo de viagem mais roots, pode até ser uma boa, mas a falta de conforto pode acabar pesando se o seu objetivo for de fato morar por longos períodos ou definitivamente dentro de uma Kombi. Então vamos aos pontos dela no geral. Como eu falei, as Kombinhas elas têm um espaço interno bem reduzido e o formato da carroceria com motor traseiro prejudica muito nessa questão de espaço interno para mim. Se você é um viajante solitário, eu acho que ela vai te suprir de um jeito até que razoável, mas morar com família pode ser no mínimo bem desafiador. E outra, você provavelmente quando não estiver visitando alguma atração turística ou passeando por aí, vai depender muito do espaço onde você estacionar, estendendo um todo, ficando lá de fora dela. Por outro lado, as Kombis são muito práticas. É mais simples de encontrar locais para parar em grandes cidades, estacionamentos, além de ser também mais fácil de acessar locais mais afastados, no qual o terreno pode ser mais precário ou que possua passagens mais estreitas. Já a mecânica da Kombi é super simples, você pode aprender umas manhas rápido e pode se virar mais facilmente nos perrengues durante a aventura. A Kombi é popular em diversos países e a maioria das peças são super fáceis de encontrar em caso de necessidade. A Kombi é uma das melhores opções para se montar um motorhome no quesito preço, porque ela é extremamente acessível. Dá para achar Kombi de 15 mil até Kombi de 45 mil para modelos mais básicos de 1997 até 2005. Mas é lógico que é importante analisar bem o estado dela para não ter dor de cabeça depois, porque o barato muitas vezes pode sair muito caro. Por conta das limitações de espaço interno, você acaba também dependendo muito do espaço externo. Ou seja, viver numa Kombi é se tornar altamente minimalista porque há muito pouco espaço não só para roupas e utensílios, mas também para eletrodomésticos e alimentos, o que pode te obrigar a frequentar mercados e feiras com mais frequências, além de outras estruturas que só poderiam ser providas por ambientes mais urbanos e estruturados, como farmácias e lavanderias. A mesma lógica vale para carros menores, como o Doblô. É ótimo para quem quer algo barato e prático, mas eu não acho que dá nem para chamar de casa sobre rodas, tá mais para um carro de acampamento. Se a Kombi já é considerada apertada, imagina carros menores ainda. O Doblô é um carro que muita gente também transforma em mini motorhome. Ele tem suas vantagens, mas também tem várias limitações. O espaço é bem reduzido, dá para improvisar uma cama, mas banheiro, cozinha e área de circulação é praticamente impossível de encaixar. Pode ser ideal para quem viaja sozinho e busca algo bem compacto, mas o espaço interno é útil mais para guardar algumas coisas e ter um espaço para dormir. De resto, você vai passar muito mais tempo do lado de fora. Viajar em casal ou em família um pouco maior é com certeza um baita desafio. Não é impossível, mas é um desafio. Aqui ele brilha. Como qualquer carro normal, você estaciona em qualquer lugar praticamente. Anda em ruas estreitas, atravessa centro de cidade sem problema nenhum. Como eu disse, é praticamente como se você estivesse viajando com um carro de passeio. Dá pra ir bem longe.
Aqui é outro ponto de destaque para ele. A mecânica é conhecida e é muito popular no Brasil. São peças fáceis de achar e a manutenção é relativamente barata. O Doblô é um carro um pouco mais caro do que a Kombi, mas ainda assim é acessível. Dá para encontrar opções em conta no mercado de usados tranquilamente. Eu mesmo fiz uma pesquisa rápida na OLX e modelos usados aparecem entre 18 mil a 55 mil, dependendo do ano e do estado. Aqui é quase impossível ser autossuficiente por longos períodos dentro de um Doblô. Você vai depender muitas vezes de banheiros externos, cozinhar fora e a sua rotina vai ser extremamente minimalista. Você vai precisar constantemente contar com a estrutura dos centros urbanos e dos campings onde você estiver. A Sprinter é provavelmente a mais desejada. Espaço excelente, conforto, motor confiável, mas tem um preço um pouco mais alto e a manutenção geralmente é especializada. Quem tem defende com unhas e dentes e com razão, pois é uma das vans mais famosas do mercado utilizada para motorhome. É quase sempre a primeira opção de quem busca um veículo moderno e bem espaçoso. Mas será que ela de fato é a melhor? Vamos aos pontos. A Sprinter tem um espaço interno excelente, principalmente nas versões alongadas e de teto alto. É possível planejar um banheiro, uma cama de casal confortável, cozinha e ainda sobrar espaço para a área de circulação. Porém, ela tem uma ampla linha de modelos e tamanhos, e alguns modelos a altura pode não ser suficiente para todo mundo ficar de pé à vontade. Mas de modo geral, ela traz bastante conforto. Aqui pode ser um desafio. Apesar de ser ótima na estrada, em cidades e lugares estreitos, a Sprinter pode ser bem complicada. Principalmente entre as versões maiores. Manobrar em centros urbanos, ou às vezes até estacionar, entrar em mercados ou em algumas estradas rurais pode ser bem difícil por conta do tamanho. Mas muitas vezes não é impossível. A mecânica é confiável, mas muitas vezes exige um conhecimento especializado. Diferente da Kombi, não é qualquer mecânico que mete a mão. As peças, obviamente, existem, mas podem ser mais caras e nem sempre tão fáceis de achar em qualquer canto do Brasil. É um veículo bem mais caro. Uma Sprinter em bom estado vai pesar muito mais no bolso do que uma Kombi ou uma Doblô. No modelo um pouco mais antigo, topo de linha, o preço gira em torno de 60 mil reais. Mas há modelos mais bem conservados e modernos longos, podendo alcançar facilmente de 130 mil até 250 mil. Mas assim, com muita calma, paciência e pesquisa, é possível encontrar Sprinters abaixo dos 60 mil, mas geralmente elas vêm com um estado mais prejudicado do veículo. Como o espaço interno é bom, principalmente nas versões alongadas e de teto alto, você consegue montar uma estrutura que dependa muito menos de ambiente externo. Mas o tamanho do veículo pode te limitar em acessar locais mais simples e remotos, o que vai te obrigar muitas vezes a parar em campings em áreas preparadas para isso. Mas no geral é possível ficar mais isolado do mundo se aventurando por muito mais tempo longe de lugares mais estruturados do que em veículos menores. A Ducato é muito usada também. Tem peças relativamente acessíveis, mas não tem tração traseira nos modelos mais comuns, o que pode pesar em terrenos mais difíceis. É uma van que é praticamente a rival direta da Sprinter. É um veículo bem equilibrado, mas como tudo na vida tem os seus prós e contras. O espaço é ok, dá para montar um motorhome completo, com banheiro, cama confortável, cozinha interna, de boa. Não é tão espaçosa quanto outros veículos dessa nossa lista, como por exemplo a Sprinter mais alongada, mas fica bem equilibrada. Apesar de grandinha, a Ducato costuma ser melhor do que a Sprinter em questão de manobrabilidade. Mas mesmo sendo um pouco mais compacta, a diferença pode ser bem pouca e ainda assim é uma van que sofre nos mesmos pontos em cidades e lugares estreitos do que as Sprinters mais comuns. É mais fácil de encontrar peças do que a Sprinter em algumas regiões, mas ainda assim é uma van que possui uma mecânica moderna, o que pode acabar exigindo uma mecânica mais especializada também. Não é tão cara quanto a Sprinter, mas também não é tão barata. Tem uma boa relação ali custo-benefício, principalmente nos modelos mais antigos. Com um bom espaço interno dá para montar uma estrutura de vida bem independente, assim como na Sprinter. Banheiro, cama grande e armazenamento tranquilo. Vai te permitir ficar mais independente do mundo externo dependendo de como você configurar o seu projeto. Tranquilo. Esses aqui já são outro nível. Você tem praticamente uma mansão com tudo que tem direito. Sala, cozinha, banheiro grande, mas pode acabar perdendo muito em mobilidade. E não dá para entrar em vários lugares. Os grandões da nossa lista, muita gente compra ônibus e micro-ônibus para transformar em motorhome. E sem dúvida, são os que mais chamam a atenção na estrada, mas será que vale a pena? Aqui não tem nem discussão, é praticamente uma casa completa sobre rodas. Dá para ter um quarto separado, sala, cozinha, banheiro. Alguns ônibus de luxo têm até estacionamento para carro menor. É enorme, comporta luxos que outros veículos não cabem.
E aqui mora o maior problema desse tipo de motorhome. O tamanho limita absurdamente onde você pode ir, onde você pode parar. Esquece centro de cidade muito pequeno, de ruas estreitas, estradas mais apertadas. Às vezes estacionar é uma missão quase impossível sem que você tenha um mínimo de planejamento antes. Apesar de muitos ônibus serem bem robustos e duráveis, a manutenção é mais cara e não é todo mecânico que mexe também. Além disso, as peças podem custar bem mais para o bolso do aventureiro, fora os gastos com combustível que nem se fala. Ônibus usados podem até ser encontrados a preços mais acessíveis, mas a adaptação e o custo de manutenção acabam encarecendo o projeto. Como estamos falando de forma geral aqui, eu não pesquisei nenhum modelo específico com preços médios, mas em geral são comparáveis à faixa alta da Sprinter. É que aí requer uma pesquisa mais nichada conforme o modelo e o ano, e aí fica por sua conta. Apesar de bastante autossuficiência em espaço te permitir longos períodos sem depender de estruturas das grandes cidades, você acaba dependendo muito de locais específicos para poder estacionar. Muitas vezes campings preparados ou terrenos privados. E aí, tá pensando em ter ou já tem algum desses modelos? Me conta a sua experiência nos comentários. Agora eu vou revelar para vocês qual eu escolhi para transformar em um projeto de motorhome nunca antes visto no mundo. Motorhome Solarpunk. Inclusive, se você quiser saber o que é Solarpunk, eu tenho um vídeo já no meu canal onde eu falo um pouco sobre isso e sobre o que me motivou a ir em frente com o meu projeto. Eu vou deixar aqui no card para vocês e o link está na descrição. Então, sem mais delongas, esse aqui foi o modelo que eu escolhi. Essa é a estrela do meu projeto e uma das vans mais robustas que você vai poder encontrar por aí. A minha é mais especificamente uma Iveco Daily 4012 Maxi Van. A Iveco em si não é tão falada quanto as Kombis ou a Sprinter, mas quem conhece sabe que ela é uma verdadeira guerreira das estradas. O carro é bruto, todo quadradão nos modelos antigos, simples e confiável, exatamente o que se espera de um veículo que vai virar a sua casa sobre rodas e vai te levar muito longe. Para mim a Iveco tem um tamanho ideal, assim como a Sprinter. Elas não são tão grandes quanto um ônibus e nem tão pequenas quanto uma Kombi. Eu acho que tanto a Iveco quanto a Sprinter conseguem equilibrar bem o conforto interno com a praticidade, oferecendo espaço de sobra para você montar uma estrutura completa, incluindo banheiro com chuveiro, cozinha equipada, cama grande e espaço até para pets. Tudo isso sem abrir tanto mão da mobilidade. O espaço interno da Iveco é um dos pontos mais fortes, na minha opinião. Diferente da Kombi ou da Doblo, aqui dá para sonhar bem grande, banheiro de verdade que cabe gente alta como eu e ainda sobra espaço para armazenamento. Para quem quer morar e passar bastante tempo mesmo dentro do motorhome e manter uma qualidade de vida, a Iveco entrega de sobra. Ela não vai ser tão prática quanto uma Kombi ou uma Doblo para entrar em qualquer lugar ou viela, ou até vaga apertada. Mas em comparação a micro-ônibus, ainda é muito mais versátil. Você consegue estacionar em supermercados, rodar dentro das cidades com muito mais facilidade e ainda ter confiança de pegar estradas de terra sem muito drama. A Iveco tem fama de robusta, a mecânica dela é muito simples, sem muita frescura eletrônica, o que é ótimo para manutenção. As peças até podem ser um pouquinho mais caras ou um pouco menos fáceis de encontrar por aí em comparação a carros super populares, mas nada que torne impossível de manter o veículo. E muitos dizem que assim como a Kombi em situações de emergência, bastam clipes e um pedaço de elástico que você consegue resolver o problema ali na hora, fazer uma gambiarra até você conseguir levar para uma oficina e resolver de vez. Então a mecânica parece ser bem tranquila e simples. Um dos grandes diferenciais da Iveco é que existem modelos mais antigos, como a 4012, a 4912, a 3515, que cabem no bolso. Elas costumam custar menos do que uma Sprinter em bom estado, o que torna a escolha muito mais acessível para quem está começando no mundo dos motorhomes e quer o equilíbrio entre conforto interno e praticidade. Como o espaço interno é generoso, você consegue montar praticamente de tudo que precisa dentro dela. Conforto, banheiro, cozinha, cama grande, armários. Isso reduz muito a necessidade de depender de tomar banho em academias, ou banheiros de posto, lavanderias ou mercados o tempo todo, dependendo de como você configura o seu projeto. Em uma Iveco dá para ter bastante autonomia. Como já deu para vocês perceberem aí nas minhas avaliações, a Sprinter e a Iveco foram as opções que, na minha opinião, geram um equilíbrio muito bom entre os pontos analisados. Quando eu estava pesquisando qual seria o melhor para o meu motorhome, eu fiquei entre Sprinter e Iveco. E esses aqui foram os fatores que pesaram na minha decisão. Tração traseira, como o peso da casa fica na parte de trás, isso vai dar mais estabilidade e acho que vai me permitir encarar terrenos ruins sem sofrer tanto. A mecânica simples também foi outro ponto. Eu não queria um carro cheio de eletrônica. Quanto mais básico, mais fácil de consertar em qualquer oficina. Ou então de aprender a mexer também, assim eu vou ter mais confiança de que ele não vai me deixar na mão durante as aventuras. Além disso, o espaço interno para mim é ideal, porque eu tenho mais de 1,80 de altura
altura. Eu tenho uma noiva e também tenho uma cachorra de porte grande. Eu queria um espaço para dormir que fosse bem confortável, que eu tivesse um banheiro bem confortável também. E para poder ficar bastante tempo dentro da van trabalhando ou vivendo só, sabe? Tipo, não só usar como espaço para dormir. Isso em Kombi seria mais difícil e já na Doblô seria impossível. Outro ponto decisivo foi o preço. A Iveco foi a que coube no meu bolso. Diferente da Sprinter, que eu namorei por meses, mas não tava dando pra minha realidade naquele momento. Outra coisa foi a questão da estética também, que conta muito pra mim. Eu acho as Ivecos antigas quadradas muito estilosas. Passam uma robustez, uma durabilidade, sabe? Um ar de veículo aventureiro que eu queria muito pro meu projeto. Então, finalmente respondendo a pergunta principal do vídeo. Qual é o melhor carro, qual é a melhor opção pra fazer um motorhome? Será que é a Iveco? Não, é lógico que não. A Iveco foi a melhor opção pra mim. O melhor veículo para motorhome vai ser o que melhor se adapta à sua realidade. Você viaja sozinho? Viaja em família? Quantas pessoas viajam com você? Você tem algum bichinho aventureiro? Que tipo de viagem você quer fazer? Quer viajar mais devagar, confortável, com a família toda? Mais para viver ao ar livre ali? Talvez um ônibus seja legal. Quer explorar lugares com acesso mais difícil? Você viaja sozinho e tudo que você precisa de um lugar para dormir? Então talvez, quem sabe um Doblô. Só você pode dizer qual é o melhor motorhome para você. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer, e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Domingo que vem eu vou falar sobre o meu projeto, que é um motorhome Solarpunk, e o que isso significa. Vai por mim, você nunca mais vai olhar um motorhome do mesmo jeito. E se você ficou curioso para ver a minha lata velha e ainda não viu, eu fiz esse tour pela minha Iveco Daily 4012 mostrando todos os detalhes dela, e lá você consegue ter noção do trabalhão que vai dar para reformar ela e construir um motorhome. Clica aqui e assista que tá bem legal e eu te vejo lá.